Olha aí quem já entrou. Ô, homem, viu? Tá ouvindo, não era nada aqui. Tá no mudo, tá no mudo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Tarde, meu amigo Samuel Bandeira. Ei, Chegando a Bandeira, pegar uma aguinha. tranquilo. Mas já voltou? Deu certo? Ou Boa tu vai tarde, lá ainda? pessoal. Tô aqui, tô aqui. Sobre o treinamento de amanhã, eles vão remarcar, tá? Vai ser de 9 às Beleza, 10. Tá valeu. bom? Beleza, cara. Agora eu vou compartilhar aqui a Não, tela com tu não tá nem vocês. na chamada? Ah, não, tá. Agora tá. Como? Daniel? Tô Aqui ouvindo. só. Ah, tá. Tá abaixo, Daniel? Não, Ah, só tu deu perguntar boa. se tinha me escutado. Foi. Agora sim. Show. Então, pessoal, nesse momento aqui que a gente vai ter agora, esse treinamento, ele é mais uma etapa do ciclo e ele vai ser algo assim bem prático, tá? Até por conta do tempo que eu tô tendo aqui, que é bem pouco para montar uma apresentação e tal. Então esse aqui ele vai ser mais, vai ter muito print, porque é uma etapa bem detalhista, que é a questão do gerenciamento do ciclo de vida dos produtos. É aquela etapa ali de phase in, phase out que a gente tanto fala dentro do IBP, tá certo? Então vou compartilhar aqui a tela com vocês. Uhum. Então, pessoal, boa tarde novamente, tá? Esse treinamento é relacionado a, como eu falei, gerenciamento do ciclo de vida dos produtos. Serão duas etapas, né, que a gente vai ter dentro do IBP, as etapas de phase in e phase out. Nascimento de um produto e depois disso é, a gente também vai ter o momento do phase out, que é a descontinuação ali de um determinado produto. E aí, vou começar aqui então. Então aqui a gente tem aquelas orientações, né? É imprescindível aí a atenção de vocês, porque quando a gente terminar vai ter aquela avaliação lá de retenção de conhecimento. As mesmas boas práticas que a gente leu aí nos outros treinamentos. Desculpa a voz, pessoal, tô meio ruim da garganta, mas se vocês não entenderem, vocês podem pedir para repetir, que aí eu repito aqui, tá? Dentro dessa agenda, a gente vai falar literalmente aí sobre o gerenciamento do ciclo de vida desses produtos e vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui para vocês alguns benefícios dessa etapa, tá? E aí fiquem à vontade para pontuar, pra trazer os pontos, se vocês já conhecem essa etapa, daquilo que dentro do que o IBP está propondo nesse novo momento aqui da Associarense. Vai ser uma etapa interessante, porque hoje, né, quando a gente faz ali o ciclo SNOP, a gente não é que a gente não considere as informações de um nascimento de um produto. A gente faz um planejamento, quando a gente tem essa questão de novos produtos, a gente é muito mais reativo a essa ocasião
do que propriamente dito a gente planeja junto com o marketing esse novo produto. A gente até tem as informações ali de, de quando esse produto ele vai começar a vender ou não, mas na maioria das vezes, quando eles lançam um produto, o marketing sempre faz um acompanhamento. E aí ele fala, ó, vou vender tantas toneladas, um- uma previsão ali, não tem como definir exatamente qual a previsão disso, colocar isso dentro do plano de uma forma mais detalhada. E aí a ferramenta ela vai atuar justamente nessa situação, né? Ela vai nos ajudar a trazer uma previsão mais assertiva, né? Uma análise ali baseada no histórico de produtos similares, onde a gente vai estar podendo replicar esse histórico desse produto similar para esses produtos novos. Consequentemente, a gente vai estar conseguindo gerar uma previsão estatística para esse novo produto. E quando a gente tiver com um determinado produto que a companhia diga assim, olha, a estratégia agora é não vender mais tal produto, é não vender mais tal espessura, tal tipo de material. E aí a gente sabe que tem um estoque ali que ele tem que ser escoado, a gente consegue colocar uma linha ali onde determinada linha de tempo a gente vai faseando aquela descontinuação. E aí essa descontinuação a gente vai conseguindo colocar é, percentuais. Hoje eu faço 100 toneladas, mas como eu vou escoar até dezembro, eu posso ir faseando isso. No próximo mês eu não vou fazer mais 100 toneladas. Eu vou fazer só 80% dessa média que eu fazia. No próximo mês eu vou fazer só 60% dessa média que eu fazia. E aí até escoar esse estoque todo. E aí quando chegar no fim desse estoque, eu descontinuo literalmente o produto, sem gerar uma previsão de vendas baseado apenas em um determinado histórico. Então eu consigo colocar um limitador para que esse item que vai ser descontinuado, ele não gere uma previsão além daquilo que eu quero, tá? Então, além desses benefícios aí, eu trouxe esses outros três, que é basicamente uma continuidade de planejamento, né? Que ele vai ter uma transição suave ali quando a gente precisa alterar de um determinado produto para outro. E aí eu mantenho essa consistência, eu mantenho esse histórico, uma previsão bem consistente. Aqui nem tanto, mas por exemplo, em empresas de varejo, empresas alimentícias, né? Não é nem varejo, empresas alimentícias, o que que acontece? Por conta de N fatores, principalmente por conta da inflação, os produtos eles precisam mudar de gramatura. Então, é muito comum nas empresas do ramo alimentício que o que que acontece? Um produto tem 400 gramas, ele tem um SKU. Mas por conta, muitas das vezes, da inflação, o que que o empresário diz? Olha, a gente precisa manter essa margem, a gente precisa manter isso aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a gramatura desse produto. Ou seja, é o mesmo produto. O que muda é o tamanho da embalagem, o volume que vai estar ali naquela embalagem. Então, por ser o mesmo produto, a mesma família, as mesmas informações, morre aquele SKU, digamos assim, que tinha 400 gramas e nasce um novo produto com a gramatura nova. Código diferente, mas que tem as mesmas informações. E o planejamento ele tem que continuar. Por quê? Porque por mais que sejam códigos diferentes, é o mesmo produto, mas agora com um novo SKU. Então, o histórico daquilo não muda. O que mudou foi o código do produto. E aí, com essa questão do phase in, phase out, a gente consegue dizer quando um vai começar e quando o outro vai terminar. E aí, nisso, a gente tem um outro benefício, que é a redução de estoques obsoletos, né? Como, como esse exemplo que eu falei agora de alimentícios, eu acho que ele é bem pertinente, que aí eu vou planejar o escoamento desses produtos e vou
evitar excessos e perdas ali que para mitigar o mínimo para mitigar o máximo ali dessas perdas que eu vou ter no caminho. E o terceiro que é a maior precisão nas previsões, né? Ele vai olhar o desempenho dos produtos similares no passado para que ele possa gerar ali uma previsão muito boa, né, desses novos itens. Então a gente tem uma gama de benefícios dentro dessa etapa que vai possibilitar é, não só lançar novos produtos, mas a gente até conseguir ter um controle dos SKUs que a gente tem hoje. Porque vocês sabem que a gente tem muitos SKUs, né? E às vezes é um SKU que teve uma venda que o cara precisou criar lá, mas fica essa quantidade gigantesca de SKUs na nossa base. Então a gente vai conseguir fazer esse gerenciamento desses itens, tanto quando ele vai precisar nascer e quando ele precisar ser descontinuado, pessoal. Certo? Até aqui tudo bem? Sim, Lopes, tranquilo. Deu pra esclarecer bem. Desculpa, Daniel, tu falou muito baixo, cara. Foi Pode baixo, repetir? foi? Foi. É que tá tranquilo pra mim, deixou Tá, bem né? claro. Uhum. Ok, obrigado aí. Então a gente vai seguir aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, olhando essa nova etapa que a gente vai ter dentro do nosso ciclo, onde é que ela vai entrar, né? Essa nova etapa, ela vai ficar dentro dessa preparar dados aqui no IBP. Então, vai ser bem no início do mês, tá? Aqui, ela vai vir depois de atualizar dados mestres, carregar dados históricos, realinhar os dados ali de, de produtos ou de uma determinada location. E aí ela vai nesse 1.1.4. Aqui a gente colocou como lançamento de novos produtos, mas como eu falei, a gente vai fazer esse gerenciamento, tanto do phase-in quanto do phase-out. Um outro ponto que eu ia trazer aqui é que assim, desde já, por mais que a gente, por mais que a gente vá criar, né, uma etapa dessa E nesse Lopes, treino, oi, só um minuto, interrompendo. O que seria esse phase in, phase out que tu falou, só pra entender? Podia só falar? pronto, vamos lá. O gerenciamento, vamos lá. O gerenciamento do ciclo de vida dos produtos, ele pode se dividir em duas etapas: o nascimento do produto e a descontinuação desse produto. Isso é basicamente phase in, phase out. Quando o produto Ah, está entendi. entrando para venda e quando ele está sendo descontinuado, tá? Ou Entendi. seja, quando ele nasce, ele tem uma curva de crescimento, ele estabiliza, e se esse produto for descontinuado, ele tem uma curva de desaceleração até ele ser descontinuado. Então, são as etapas dentro desse processo. O produto nasce, ele está entrando no mercado. Ele vai estabilizar, e se for o caso da descontinuação, ele sai dessa curva de continuidade, de estabilidade, e ele começa a cair, até ele sair totalmente do mercado. Parar de ser produzido, parar de ser vendido, beleza? Entendi, Lopes, perfeito. Qualquer dúvida pode perguntar, tá, Daniel? Beleza. E aí a gente vai se ajudando. Então a gente vai ter aqui dentro dessa macro etapa, essa subetapa de gerenciamento do ciclo de vida de produtos. E aí, Daniel, isso que eu te falei está muito alinhado com essa curva que a gente está mostrando aqui na tela. Ele se inicia, o marketing faz ali uma previsão, a gente tem ali as vendas, começa um crescimento. Em um determinado momento, esse produto ele se estabiliza, tá? E aí, quando tem uma definição que esse produto ele tem que ser descontinuado por N fatores, ele começa a desacelerar e aí ele vai zerando essas vendas. Ó, aqui no gráfico a gente tem até esses marcos, ó. Phase in start, aí o phase in terminou aqui porque ele começou a estabilizar. Depois, o phase out, depois dessa estabilidade que ele adquiriu, e
se for o caso da a estratégia da empresa de começar essa descontinuação, se inicia ali o phase out. E aí o phase out termina quando esse produto já não tem mais estoque, já não tem mais venda, já não tem mais faturamento para a companhia. O histórico dele fica porque ele foi um produto criado um dia, mas não tem mais operações é, nesse SKU, digamos assim. Beleza? Beleza, perfeito. Fica mais claro, né, com essa imagenzinha. Sim, ficou show. Isso. Beleza. Então, como eu falei para vocês, cara, esse essa etapa aqui ela vai ser bem mais prática, tá? Porque ela tem muitas etapas. É, Então, dentro do IBP, a gente vai encontrar um aplicativo chamado Administrar Ciclo de Vida do Produto, que é justamente a gente vai definir ali quais produtos de referência são utilizados para compilar os dados históricos para uma previsão de um novo produto. Ou seja, digamos que eu vou vender CA50, sei lá, vou vender ali CA50 reto de, sei lá, 50 milímetros. Um exemplo, né? Hoje, a gente, se eu não me engano, a gente só tem até o de 32 milímetros, né? Então, por exemplo, a gente vai criar esse novo produto. O marketing ele vai trazer para a gente a ideia. E aí o que que vai acontecer? Olha, como é que eu posso dizer? O comercial chegou e disse que tem mercado, os clientes estão procurando, tal, tal, vamos lançar. Beleza. Chegou pra gente o novo SKU, o novo código desse produto. Só que a primeira pergunta que a gente faz, cara, como é que a gente vai mensurar isso? Aí o marketing vai dizer assim, olha, a gente pode usar como referência um percentual ali de 32% do que a gente vende, de 30% do que a gente vende do de 32 milímetros, como input inicial para nossa previsão desse novo produto, se é a 50 milímetros. Então, literalmente, eu vou copiar os dados do CA50 32 milímetros, vou atribuir a esse código do CA50 50 milímetros e automaticamente dentro do IBP ele vai puxar os dados do de 32 milímetros. Só que, por exemplo, esse produto é novo. Se eu disser para ele copiar 100% de tudo que o CA50 32 milímetros já realizou, eu vou estar dizendo que esse cara já está ali na estabilidade dele, ou seja, ele já é um produto que está há muito tempo no mercado. E não é. É um lançamento, a gente sabe que a gente tem que fidelizar o cliente, tem que mostrar o produto, tal e tal e tal. Então, a gente definiu que eu vou utilizar como item similar para lançar o CA50 50 milímetros, o de 32 milímetros, mas eu só vou utilizar 30% do histórico de 32 milímetros. E aí o IBP vai fazer o quê? Ele vai pegar esses 30% de tudo que ele vendeu, olhar a sazonalidade de cada coisinha, mas vai limitar esses 30% e ele vai gerar um estatístico em cima desse histórico do de 32 milímetros. E aí a gente vai o quê? Vai poder avaliar esse plano, vai poder ajustar esse plano, ou simplesmente dizer assim, olha, marketing, olhando os inputs que você me deu, e olhando a estratégia que você me deu de considerar tal produto como item similar, o IBP gerou esse resultado. Aí o marketing pode dizer, cara, eu não concordo, vamos crescer aqui mais um pouquinho. Só que isso já vai ser muito bom, por quê? Porque antes a gente não tinha nada. Agora, o IBP ele já vai trazer ali ele vai respeitar a sazonalidade. Por quê? Porque ele pegou as referências do item similar, ele vai trazer ali para uma determinada gerência um volume maior do que para outra. Então, por conta dessa similaridade com outro produto, a gente já consegue ter umas especificações e sair muito ali do que a gente faz hoje, que é literalmente
quando é um produto novo, cara, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai começar a dar input para que haja uma validação mais rápida desses novos produtos. Até aqui tudo bem, pessoal? Ok, Lopes. Beleza. Então, ó, é, são bastante slides, então a gente vai começar aqui mostrando as telas, tá? Beleza. Depois que a gente procurou lá, né, entendeu aqui sobre essa curva de phase in, phase out, o que que vai acontecer? A gente vai receber da equipe comercial os novos SKUs que a gente vai ter que cadastrar. Ah, Samuel, a gente vai ter que cadastrar? Sim, porque essa informação, o IBP, por que que a gente vai ter que cadastrar isso no IBP? Esse novo produto. O IBP ele só vai trazer o que tem no histórico. Ou seja, quando a gente vai começar um novo item, a gente tem que vir aqui e cadastrar esse item manualmente. Porque por mais que ele seja integrado lá com o saque, repito, o ponto de partida que ele vai puxar vai ter ali o faturamento, vai ter ali as vendas. Então, essas informações, eles não vão estar é, naquele momento. Eles não vão estar porque não tem histórico. E pode ser também que o produto ele ainda está sendo cadastrado no SAP. Então, muitas das vezes, né, fica até um pouco redundante, mas simulando aqui todos os possíveis cenários, se o comercial ele tiver ali o SKU, a descrição e as informações, e na hora que a gente rodou a integração, isso não veio porque por conta desse time aí entre cadastro e essa informação chegar para o IBP, pode ser que isso não estivesse dentro do SAP ainda, mas o comercial já tinha essa informação. E aí, como o time entre rodar a integração ou não, pode ser que esse produto não venha. Então a gente vem, traz aqui o ID do produto, vai fazer o cadastro deles como um todo, vai fazer o cadastro deles como um todo, e aí a gente vai ter que fazer essa atualização dentro do sistema. Então, primeiro, eu cadastro esse produto na Product, naquela tabela de dados mestres que a gente mostrou mais cedo. Depois, a gente vai ter que cadastrar esse novo produto. Vamos ter que cadastrar o fator de conversão dele, tá? Independente se é tonelada ou para quilo, a gente tem que fazer esse cadastro aqui também no dado mestre de One Conversion. E o outro campo onde a gente vai ter que cadastrar essa informação é na tabela de Customer Product. Como a gente vai estar utilizando ali um item similar, a gente vai pegar as combinações onde esse item similar ele foi vendido. Por exemplo, ó, aqui a gente vai ter, né? Essa informação aqui, ó, ele é o Cush ID do cliente, ele é o ID do cliente. Esse ID do cliente, ele traz as seguintes informações: o estado do cliente, por exemplo, Amazonas. Ele vai trazer o segmento do cliente, que nesse caso é indústria, e ele também vai trazer o canal que esse produto chegou àquele cliente, por onde esse cliente foi atendido. Então, essa combinação diz respeito ao seguinte: a MINRP diz respeito ao estado do Amazonas, segmento de indústria, o representante, o canal é um representante. E assim sucessivamente para os demais IDs aqui embaixo. Quando a gente foi cadastrar esse novo produto, a gente utilizou o produto 202336 como referência para esse novo produto. Então eu vou ter que cadastrar, eu vou replicar tudo que eu tenho do 202336 para o novo produto. É tanto que aqui se repete, ó, as combinações que estão aqui em cima são as combinações que estão aqui embaixo. Eu vou ter que repetir essas combinações aqui na minha Custom Product e terei também que cadastrar, que replicar as gerências
dessas combinações. Então, nesse primeiro momento, eu vou copiar as informações desse produto para o novo produto. Fiz isso, vou aqui em salvar modificações. E aí, salvei as modificações, eu vou ter dentro do IBP o cadastro do novo produto. É só isso? Não, não. Por quê? Porque aqui a gente só está cadastrando o produto para ele aparecer no IBP. Se a gente rodar o estatístico desse jeito aqui, sem considerar o histórico desse cara, a previsão vai aparecer vazio, ou seja, vai aparecer zerado. Então não foi nada feito. A gente quer que esse novo produto, quando a gente rodar a previsão para os próximos meses, ele tenha volume, ele tenha um volume estatístico para que a gente possa validar ou não. Depois disso, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá na versão web, né? A gente vai lá procurar lá na lupa o aplicativo administrar ciclo de vida do produto. Quando a gente procurar esse administrar ciclo de vida do produto, o que que vai acontecer? Vai abrir essa tela, tá? Vai abrir essa tela e aqui a gente vai clicar e vai é, procurar o campo adicionar, né? A gente vai clicar aqui em adicionar e isso ele vai abrir uma janelinha que ele vai pedir lançamento no mercado. Aqui, Daniel, a gente consegue ver, ó, outras opções. A gente tem lançamento no mercado, tem a retirada do mercado, substituição do produto, apenas referências e a atribuição de vários produtos. Ou seja, dentro dessas opções aqui, eu posso fazer várias. Como é que eu posso dizer? Eu posso fazer várias situações para que eu esteja colocando isso no mercado ou tirando. Ou, por exemplo, substituindo um SKU por outro. No caso lá de uma mudança de gramatura, não é um lançamento, não é uma retirada do mercado, porque o produto vai continuar, mas é uma substituição ali de que antes era um produto mais pesado por um produto agora menos pesado. Então, o IBP tem todas essas possibilidades, tá certo? A gente vai clicar aqui, ó, em lançamento no mercado. Nessa tela, é importante também que a gente olhe a questão da área de planejamento. Samuel, por que que você fala tanto nessa área de planejamento? Porque como a gente está no início ainda do IBP, pode ser que alguns usuários eles tenham acesso a várias áreas de planejamento. Então, quando a gente estiver analisando, criando uma regra dessa, é interessante que a gente tenha ali uma atenção para essa área de planejamento, pelo menos nesse início agora do processo. Beleza, verifiquei a área de planejamento, clico aqui em adicionar e vou clicar aqui em lançamento no mercado, porque a gente está iniciando o phase-in desse produto. Depois que a gente fez isso, depois que a gente fez isso, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma série de subetapas dentro desse processo. A gente escolheu lançamento no mercado. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o código do novo produto. Lá nos slides anteriores, a gente cadastrou lá como, literalmente, novo produto. Então, é esse ID que a gente vai procurar aqui. A gente vai abrir os quadradinhos e vai digitar lá novo produto. Ah, não quero abrir os quadradinhos, mas eu sei de cabeça o código desse produto. Então, pode digitar aqui e dar um Enter que dá certo. Beleza. Depois que eu escolher aqui o produto que eu estou criando, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar em etapa seguinte. Cliquei nessa etapa seguinte, ele vai me levar para outra tela. Aqui, o que que vai acontecer? Ele vai abrir uma etapa de atribuições de referência, que é onde eu vou selecionar o SKU similar que eu quero que esse novo SKU replique as informações desse SKU similar. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me parar, tá bom? Porque
para eu não perder aqui o raciocínio aqui, por favor. Mas, tipo, se for o caso, podem parar aqui que se eu estiver indo rápido demais, que essa Não, aqui Beleza, é. tipo, tranquilo. é tá- porque como é um processo novo, aí nem fica muita dúvida, né? É meio que Ah, ir ainda bem. entendendo, né, o que é que tá sendo feito. Não, show de bola. Mas eu tô falando, se eu estiver muito rápido, vocês Tá bom, valeu. podem falar, viu? Sério mesmo. Então, beleza. Eu vou atribuir a referência para esse novo produto que a gente está criando. Então, eu vou clicar aqui, ó, adicionar. Vou selecionar o SKU que eu quero utilizar ele como referência para o meu novo produto. E depois que eu fiz isso, vou clicar aqui em etapa seguinte, que aí ele vai me mandar para detalhes de referência. Aqui em etapa de referência, o que que a gente vai ter? A gente vai ter ali, né? Ele vai dizer que esse ID do produto é o que vai receber esses dados do produto similar. Venho aqui em editar e vou clicar. E aí, o que que vai acontecer? Por eu já ter atribuído aqui um SKU na etapa, atribuir na referência na etapa anterior um SKU, ele já traz os dados desse SKU. Ou seja, ele traz o ID do produto, a descrição, ele traz aqui quanto é que eu tenho quanto é que eu vou utilizar como referência para esse meu novo produto. Aqui ele está considerando o histórico 100% para esse novo produto, ou seja, o novo produto vai ter o histórico que esse cara que ele está utilizando como referência tem. Fiz isso, clico em editar. E aí, quando eu clico em editar, ele vai abrir uma outra janelinha, né? Aqui ele vai ter a informação do produto aqui em cima. No primeiro momento, eu vou poder editar a porcentagem do volume que ele vai considerar para trazer esse histórico do item de referência. A segunda, o segundo ajuste que eu vou ter que fazer dentro desse processo é dizer a partir de quando é que vai começar esse novo item e a partir de quando ele tem que considerar esse histórico. Então eu estou dizendo aqui que o novo histórico, o novo item, ele tem que considerar o histórico do dia 1º de abril de 2022 até o dia 30 de abril de 2025. Ou seja, aqui eu estou trazendo literalmente os dados de histórico. Nesse momento eu não estou projetando nada. É literalmente o que aquele produto que eu vou utilizar como referência ele realizou. Aqui eu vou clicar em OK. Final disso. Então, depois que eu abri cliquei aqui em editar, ajustei tudo lá na tela anterior, eu vou clicar aqui na etapa seguinte. A etapa seguinte, ela vai me mandar para o subprocesso de menção de lançamento no mercado. Aqui eu vou ter as informações do novo produto. E aí, nesse quadradinho aqui embaixo, ó, dimensão de lançamento no produto, eu vou selecionar o, o meu ID do produto que eu estou lançando. Que é o quê? Que é o novo produto. Aqui é porque o nome é tudo igual, mas aqui seria o código desse produto novo. Depois eu vou aqui na etapa seguinte. Beleza. Depois que eu cliquei em etapa seguinte, eu tenho aqui os detalhes do lançamento no mercado, que é basicamente as informações que eu vou colocar para ele considerar para gerar a minha previsão em um determinado período. Quando a gente aqui na subetapa, no subprocesso, ele vai abrir essa tela, vai ter as informações já. Eu vou clicar em editar. Depois que eu clicar em editar, ele vai abrir uma janelinha muito parecida com aquela lá das atribuições. Aqui, essas datas, elas já vão ser datas diferentes. Serão datas em que eu vou colocar até qual período
o período que eu quero que ele inicie o lançamento do produto e a data de início do lançamento do produto e a data em que esse produto já não vai ser mais visto como um lançamento. Então, por exemplo, eu estou dizendo que o início que ele vai aparecer na previsão é no dia 7/5 aqui, por exemplo. Ou seja, ele já vai ter que ter previsão em um determinado mês. Eu vou lançar esse produto no mercado a partir de julho de 25, essa segunda, que aí é onde ele vai começar a gerar previsão para, para esses períodos aqui que eu estou setando, para os meses que eu estou pontuando, e dizer para o sistema também que a partir de até dezembro, o sistema vai tratar esse produto como um lançamento. Ou seja, no próximo mês, que vai ser agosto, a gente vai estar olhando lá o setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quando eu digo para o sistema que esse produto ele tem que ser tratado como um lançamento até dezembro, o sistema entende que sempre que ele estiver rodando uma informação, um estatístico para esse produto, ele vai ter que considerar até o mês de dezembro o histórico desse produto similar. A partir do momento em que ele não for mais um lançamento, o sistema entende que ele vai ser rodado, né? O estatístico ele vai ser rodado para esses produtos com base no histórico dele mesmo. Porque aí ele já vai ter o quê? Ele já entende-se, em teoria, ele vai ter ali uma identidade, né? Ele vai ter ali um volume que não é referência de nenhum outro. E sim um comportamento dele mesmo que ele foi criando ali no decorrer dos meses em que essa venda aconteceu. E aí, aqui a gente, nesse último quadrinho, a gente tem, né, a curva de lançamento no mercado. Que aí a gente consegue dizer se ela vai ser linear, se ela vai ser mais crescente, se ela vai, o comportamento que a gente quer que essa curva ela tenha. Após isso, a gente vai clicar em OK. Então fizemos isso. A gente vai retornar aqui para a tela de detalhes de lançamento de mercado e vai clicar em salvar. Depois que a gente clica em salvar, ele vai gerar para a gente é, uma. Ele vai gerar para a gente um gráfico, né, com algumas informações. Aqui a gente tem as informações do produto, a curva que a gente selecionou lá, o início da previsão, o início do lançamento no mercado, o fim, que é quando ele vai dizer assim, olha, esse produto a partir de tal mês não vai ser mais lançamento, né? E aí ele vai trazer essas informações, mas aqui embaixo ele vai trazer essa curva da previsão. Ou seja, num primeiro mês ele vai trazer ali 10. No segundo mês, ele trouxe ali uma previsão estatística de 26. E assim sucessivamente. Até chegar nos 90% ali do, do, do que o sistema iria prever para aquele item similar. Então, fez isso aqui. Em teoria, se a gente quiser essas configurações, seria isso. A gente não iria configurar mais nada e ele ia rodar isso aqui e ele ia gerar essa previsão. Mas aqui dentro a gente pode, né, mudar aqui o tipo de curva, a gente pode alterar aqui se vai ser linear ou não. Aqui a gente pode considerar mais períodos. Por exemplo, cara, eu quero que nesse novo lançamento, até dezembro, eu quero que ele tenha ali 9 meses, por exemplo. Eu quero um período mais longo. Então, aqui, por exemplo, eu deixei seis períodos, 6 meses. Mas se a gente quiser 9, 12 períodos, até chegar ao 90% do que ele iria gerar para o item similar, ele ia fatiar isso aqui e ia criar uma nova curva até chegar os 90%.
E aí é, se a gente escolhe esse modelo que ele gerou, beleza. A configuração dessa etapa seria isso. Mas se a gente não quiser, se a gente quiser mudar, a gente vem aqui em editar. Em editar, a gente vai é, acender aqui os botões aqui embaixo e a gente vai poder escolher. Ah, eu quero manter linear? Não, quero otimista, ou eu quero uma curva pessimista, né? Então, como aqui diz, ó, existem três curvas de phase-in padrão no sistema: a linear, a otimista e a pessimista. Selecionar, aí a gente seleciona a curva que a gente precisa e aí a gente vai clicar em gravar aqui embaixo, no canto inferior. E aí a gente consegue, estou procurando aqui na tela, se for o caso, a gente consegue até de criar uma curva com a nossa identificação. Por exemplo, a gente consegue ir mexendo aqui a gente pode vir aqui em simular, a gente consegue ir alterando aqui esses percentuais e fazer uma curva conforme a gente entende que possa ser a realidade, a nova realidade desse processo. E depois a gente vem aqui em gravar como, né? Que a gente vai salvar com um novo nome. Ele vai utilizar as informações que estavam aqui, vai atualizar e aí a gente pode gravar como, que seria um salvar como nos nossos relatórios hoje. Vamos lá. Beleza, né? Aqui, passar aqui para o próximo slide. Então, como eu falei para vocês, ó, no slide anterior, se a gente quiser criar essa curva, a gente vai, é, a gente vai poder fazer ela da maneira que a gente quer. Depois que a gente vier aqui, a gente vai selecionar o campo nenhum, e aí a gente vai dizer e vai ajustar ela como a gente quer. Então a gente vem, vai selecionar o campo nenhum, a gente vai incluir o número de períodos que a gente quer. Depois, a gente vai ajustar aqui, vai selecionar a função que ele vai trazer, que ele pode trazer aqui nessas visualizações. Quarto, a gente vai definir as porcentagens de início e de final. A gente vai clicar em simular e depois ele vai trazer aqui para a gente essa nova curva. A gente tinha a primeira curva que o sistema criou, e tem essa segunda curva aqui, conforme a gente selecionou aqui nas configurações. Beleza. Depois que a gente fez isso, né? A gente vai simular ali para visualizar a curva. E aí a gente tem a opção de fazer quantas curvas a gente achar necessário. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai é, poder selecionar essas curvas que a gente criou, né? Aqui do lado, ó. À medida que a gente vai passando o mouse, ela vai destacando aqui. A gente vai escolher essa curva. Depois a gente vai gravar ela como. E três, a gente vai atribuir essa curva ao novo produto, que era esse produto que a gente fez todo esse cadastro no IBP, pegou um item similar, e aí a gente está desenhando essa nova curva para ele. Não quero fazer tudo isso, né? A gente pode seguir com a curva que a gente tinha selecionado lá, tá? Então, a gente pode, né? Em outro momento, depois a gente pode editar aqui as curvas que já vêm previamente selecionadas no sistema. Ele vai dar algumas opções, então a gente pode ir mudando. A gente vai selecionar essa curva e vai clicar em gravar. E aí, quando a gente faz isso, o que que o sistema ele vai criar para a gente? Ele vai, é, em outras palavras, ele vai pegar tudo isso e vai gerar os objetos de planejamento.
Ou seja, ele vai gerar as combinações necessárias para que a gente possa rodar dentro do IBP esse plano. Ele vai voltar para a área inicial, a gente vai selecionar lá a área de planejamento, vai selecionar o, a nossa atividade aqui. Ou desculpa, a gente vai selecionar a área de planejamento aqui em cima, a gente vai olhar a etapa que a gente fez, e aí a gente vai em aqui ações de objeto de planejamento. A gente vai pedir para que ele crie os objetos de planejamento para a atribuição selecionada. Feito isso, feito isso, a gente tem ali, né? E aí a gente, depois que a gente fez tudo isso, o que que vai acontecer? A gente vai ter essa informação do histórico, vai analisar esse histórico e a partir daí a gente consegue rodar é, modelos estatísticos para esses novos SKUs, tá, pessoal? Até aqui tudo bem. Eu sei que é muita coisa, até por questão de horário. Não vai dar nem para a gente treinar lá como a gente faz no Excel, porque é uma etapa bem, bem interessante. Mas o bom disso tudo é que essa etapa aqui, ela por ser uma etapa de configuração, a gente não precisa fazer ela todo mês. A gente tem que ficar atento no seguinte, que sempre que vai se iniciar um lançamento de algum produto ou uma descontinuação, o que que vai acontecer? A gente vai colocar regras para esse lançamento dos produtos. Então a gente sempre tem que estar de olho, tem que estar ciente de quando esse lançamento vai iniciar e quando esse lançamento vai terminar. Por quê? Porque sempre que eu tiver um lançamento de produtos ou uma descontinuação de produtos, a gente vai rodar isso aqui que a gente fez. Não fazer todas essas etapas, mas literalmente pedir para que o sistema ele atualize tudo isso de forma automática. Isso aqui a gente fez passo a passo, manual, manual, mas no dia a dia a gente não vai fazer isso manual. A gente vai pedir, ó, roda isso aqui para mim e ele vai rodar. Oi, Daniel, fica à vontade. Lopes, então nesse caso a gente vai receber as informações do pessoal do marketing, seria? Que vai lançar uma nova linha, um novo produto, algo do tipo. E aí vocês fazem, aí a gente faz todo esse processo aqui? Seria isso? Cara, o que que a gente está trazendo, né? A gente está trazendo possibilidades, porque antes a empresa não tinha essas possibilidades falando de ferramenta. Uhum. O que que está acontecendo? A gente vai começar a alinhar e a criar uma rotina junto com o marketing para que a gente tenha essas informações, tá? Sim. Porque, por exemplo, hoje tem até uma reunião, né? Que é a reunião lá do lançamento de novos Novos produtos. produtos, sexta-feira. Isso. Hoje a gente não participa muito dessa reunião porque a gente tem que entender o formato deles, às vezes a gente está em outros fóruns, mas assim, eles já têm o input de tudo isso. Ou seja, da maneira que eles trazem, tá andando. Só que o que que a gente quer não é mudar o processo dos caras, mas trazer essas informações que eles já geram para o nosso processo. Para que o nosso processo tenha ali, poxa, rapaz, vai ter o lançamento de 5 itens, Uhum. mas a gente não consegue acompanhar porque, de alguma forma, não tem como fazer isso ali no dia a dia. Sim. Ou é basicamente um histórico. Aqui não. Aqui, por mais que pareça ser trabalhoso, mas depois que a gente fizer toda essa configuração, a gente vai ter ali 6 meses, 12 meses de previsão, considerando um estatístico, entendeu? Considerando Uhum. um modelo de cálculo. E não que o marketing vá ter que seguir o que a gente disser, mas é mais para a gente estar alinhado, tanto como a frente do marketing, como a frente de planejamento, e a gente conseguir juntar essas informações e chegar num consenso lá no comercial. Olha, para esses meses aí, o marketing está dizendo que a gente vai vender 300 toneladas.
uma média, por exemplo. Mas o IBP pegou essas 300 toneladas ali de média e fez um ramp-up disso, considerando ali a sazonalidade, considerando ali o momento em que o, a gente está vivendo na companhia, tá certo? Então a gente vai trazer esses inputs assim um pouco mais é, é, qualitativos também para as análises, Entendi. certo? Perfeito. Beleza? E aí, galera, eu vou tentar. É muita coisa, né? Mas aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui a parte do phase out, tá? A gente mostrou aqui como a gente vai estar criando isso dentro do IBP, o lançamento dos produtos. E aqui eu vou tentar, em poucos minutos, vou tentar falar aqui para vocês essa questão do phase out. Então, dentro do, como eu falei, né? Dentro do mesmo aplicativo, esse nome aqui, pessoal, não é gerenciar, é administrar ciclo de vendas, ciclo de vida do produto, né? Vai ser a mesma etapa. Vai ser a mesma etapa assim que eu tô falando, tipo, produtos diferentes, um vai nascer e o outro vai ser descontinuado, mas é tudo no mesmo aplicativo. Administrar ciclo de vida do produto, tá? Então o produto nasceu, teve ali uma estabilização e aí aqui a companhia decidiu que não vai ter mais vendas desse produto. Então há aqui uma curva de descontinuação para esse produto. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Vou mostrar aqui as telas para vocês novamente. Então, primeiro passo. Lá dentro do, quando a gente acessar o ambiente web, a gente vai pesquisar lá na lupa, administrar ciclo de vida de produto. Depois que a gente pesquisar, ele vai abrir essa tela. A gente vai olhar aqui a área de planejamento que a gente está, como eu falei para vocês. Nesse momento vai ser no AT, mas depois a gente vai para a produção. Vamos selecionar essa área de planejamento. Depois a gente vai clicar em adicionar. E aí, aqui a gente não vai clicar mais em lançamento do mercado. A gente vai vai fazer retirada do produto, que a gente vai retirar um produto que deseja a gente retirar do, não é redundante, né? Retirar um produto que deseja retirar do mercado. Mas é a segunda opção quando a gente vai falar de phase out. Depois que a gente clicar lá nessa retirada do produto, a gente vai ter subetapas dentro disso. A gente vai selecionar esse produto, a gente vai selecionar ali o SKU que a gente quer descontinuar. Depois a gente vai clicar em etapa seguinte. Depois que a gente clicar na etapa seguinte, vai abrir essa tela aqui, que é a de dimensão de lançamento no mercado. Ele não muda o termo aqui em cima, ele utiliza a mesma grade. Então ele vai trazer aqui o ID do produto. A gente vai selecionar, né, essa dimensão, esse esse ID do produto nessa dimensão, vai clicar aqui. Primeiro a gente clica em adicionar e vai selecionar esse ID do produto. Depois que a gente selecionar o ID do produto, a gente vai clicar na etapa seguinte. Em etapa seguinte, a gente vai clicar em editar, que aí ele vai abrir uma outra tela. Aí o que que ele vai trazer? Aqui essas informações agora é justamente para que o início que a gente vai começar essa etapa de phase out. Quando isso vai começar? A gente vai começar essa etapa de phase out aqui no mês 5. Então, é, depois a gente vai ter aqui, olha, beleza, eu vou estar trabalhando no mês 5 nesse plano, mas eu só quero que essa informação ela apareça lá como o início dessa retirada lá no mês 9. Então, do mês 5 ao mês 9 ele vai trabalhar normalmente. A partir do mês 9 até o mês 3 do ano que vem, o que que vai acontecer? Ele vai fazer essa desaceleração das vendas. E aí, quando chegar lá no mês 3 é para ele, a partir do mês 4 já é para ele não ter mais previsão de vendas é, desse produto. Depois disso, a gente vai selecionar a curva aqui do phase out e vai clicar em OK. Fez isso,
vou salvar essa regra. Salvei a regra. Ele vai trazer ali uma curva pra gente. Muito parecido, as telas são as mesmas lá que a gente utilizou lá no Phaseout, né? Se eu quiser, né? Se essa curva ela tiver bom para mim, essa curva da descontinuação, eu tiver de acordo com ela, a gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai só salvar e pronto. Fez isso, beleza. Ah, eu não salvei não, eu não gostei dessa, dessa curva. O que que eu vou fazer? Aí eu vou voltar lá nos slides do 17 ao 22 e vou fazer todas as etapas lá para eu gerar uma curva. Mas agora não vai ser mais uma curva de phase in, e sim uma curva de phase out. Oi, Daniel, fique à vontade. Eu ia perguntar, essa curva, tá, ela é crescente. Como é phase out, não seria decrescente, não? Assim? É, Porque cara, tá diminuindo. é isso mesmo. Foi erro aqui do user na Ah, hora ok. de gerar Tranquilo, o então. slide, Ok. tá? Mas é justamente isso, tá certo? Ela é para Uhum. ser assim, ó. Decrescente, né? Por quê? Porque ela vai pegar o início, por exemplo, lá do mês 9 até o mês 3 de 2026. Então ela faria esse movimento aqui, tá certo? Tranquilo, Mas perfeito. é isso mesmo. No, no trilhar, cara, eu vou ajustar esse gráfico, tá bom? Mas era isso, Beleza. galera. Era o que eu queria trazer para vocês. Eu queria que tivesse mais tempo para a gente praticar, mas isso aí vai ser uma das etapas que a gente vai fazer junto no dia a dia, porque é muita coisa, tá? Mas, assim, Nossa, mas independentemente de qualquer coisa, vai estar tudo mapeado. Dentro aqui do treinamento, eu encontrei algumas oportunidades aqui que a gente tem de deixar mais fácil de entender esse material. Vai estar disponível no Trilhar, vai estar disponível também dentro das nossas partes de rede. Então, assim, por ser um primeiro momento, a gente nunca tinha feito isso, né? Então, possivelmente a gente vai trabalhando melhor essas regras, a gente vai amadurecendo mais esse conhecimento. Mas, assim, espero ter atendido aí vocês da melhor maneira possível. Tá bom? E vou passar aqui para vocês o nosso link da avaliação, tá? Hoje não vai ter como a gente praticar, porque agora tem outro momento, mas no dia a dia a gente vai fazendo aí com vocês. Deixa eu voltar aqui e vou compartilhar aqui tanto o link da avaliação quanto um minutinho aqui. Tanto o link da avaliação quanto o link da pesquisa de satisfação. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, tá? Desculpa qualquer coisa, Valeu, cara. mas Que é isso. Que desculpa, show. velho. contem comigo aí. Foi mal não ligar a câmera, eu acho que é o único treinamento que eu não liguei a câmera, porque realmente eu tô bem ruim aqui da garganta, o nariz tá baqueado, mas vai dar certo, tá bom? Vai sim, meu irmão. Qualquer coisa é só chamar aí, viu? Valeu, galera, Valeu, que galera. agradeço. Boa Valeu, tarde, Lucas. Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.